Olá, pessoal. Bom, a nossa aula de hoje, então, é sobre nomenclatura de cadeias ramificadas. A gente já aprendeu, antes desse isolamento, né? A gente aprendeu em sala de aula a nomenclatura de cadeias normais. Então, cadeia normal é aquela que não tem radical, não tem ramificação. E hoje, e depois na aula passada, a aula de vídeo que a gente teve, foi sobre radicais. Então agora a gente vai juntar o que a gente aprendeu na aula, lá na escola, que é a cadeia normal, agora, junto com os radicais. Então vira uma cadeia ramificada. E tem algumas regras para nomear essa cadeia. Então, assim, ó, nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia ramificada. O que é, em primeiro lugar, tem que achar a cadeia principal, tá? E o que é uma cadeia principal? É aquela que contém o maior número de carbonos possível. Então, ela não tem que ser retinha, ela pode fazer, ela pode ir para cima, ela pode ir para baixo, pode tomar outras direções, desde que tenha o maior número possível de carbonos. Aí tem as regras para nomear a cadeia ramificada. Bom, a regra número 1. Então, a gente, primeira coisa, vai achar essa cadeia principal. Número 2, nós vamos numerar essa cadeia. Tem duas situações. Se ela for insaturada, que é com a presença de liga dupla ou tripla, a gente começa a numeração da cadeia na insaturação ou mais próximo dela. Então, a insaturação é que nos orienta sobre a numeração da cadeia. E se ela não tiver dupla e nem tripla, quer dizer, ela for saturada, a gente começa a numeração o mais próximo possível das ramificações. Tá? Então, aqui também vai ter ramificação, só que aqui o principal é começar a cadeia perto da insaturação. E aqui, se não tiver insaturação, eu começo a numerar a cadeia mais perto das ramificações. Então, em terceiro lugar, a gente coloca primeiro os radicais que a gente encontrou, com o número do carbono aonde está essa ramificação. E tem duas ordens. Ou eu coloco as ramificações em ordem alfabética, que seria, por exemplo, ó, etil antes de metil, porque no alfabeto o E vem antes do M. Vou colocando em ordem alfabética. Ou ordem de complexidade. Então, o que é isso, complexidade? É do mais simples para o mais completo, para o mais complexo. No caso, então, eu pego os menores. Então, a metila seria menos complexa que a etila, depois vem a propila, tá? Nessa ordem de complexidade. E por último, a gente coloca o nome do hidrocarboneto da cadeia. Não é D, é da cadeia, tá? Então, quem é o hidrocarboneto da cadeia? É aquela cadeia que a gente encontrou. Então, agora nós vamos fazer um ali, ó, eu vou fazer junto com vocês aqui, ó, um exemplo e vou deixar uma outra cadeia que eu já coloquei ali, depois para vocês fazerem e a gente corrigir. Então, olha só, eu tenho esse monte de carbono aqui, isso aqui é um composto e eu tenho que dar nome para esse composto. A primeira coisa, então, é achar a cadeia principal, que é aquela que contém o maior número possível de carbonos. Então, vamos contar assim, ó. Primeiro eu vou contar reto, tá? Então, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Vamos ver se a gente encontra o maior número ainda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de novo. Bom, se eu tenho dois com o mesmo número, eu sempre prefiro a reta. Então, tá ganhando essa cadeia reta por enquanto. Mas eu posso fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, eu tenho 3 situações de 7. Se eu fizer assim é 7, se eu fizer assim é 7, né? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, tudo dá 7. Então, eu vou pegar a cadeia reta. Eu começo, a dupla, gente, ou a tripla, tem que fazer parte obrigatoriamente da cadeia. Por exemplo, eu não posso resolver que a minha cadeia vai começar daqui para lá. Ela tem que conter a dupla ou a tripla. Bom, então, concordamos que a minha cadeia
é com 7 carbonos, né? Porque eu contei assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que deu a mesma coisa assim, e que deu a mesma coisa assim, e que deu a mesma coisa assim. Então, eu pego a cadeia reta. Eu vou pegar essa cadeia aqui. Muito bem, essa é a minha cadeia principal. Tudo que não for cadeia principal passa a ser radical. Tá? Então, vamos ver os radicais. Aqui eu vou completar. Ó, vou circular os radicais. Então, eu tenho radical aqui. Eu tenho, ó, gente, observem que eu tenho CH3 e CH2. Eu não posso desmembrar isso aqui é um radical só, porque esses carbonos estão unidos. Então, aqui eu tenho um radical, e aqui eu tenho outro radical, e aqui eu tenho outro radical. Tá? Então, a minha cadeia tem 4 radicais diferentes. Esse aqui, ó, são 2, eles não estão ligados entre eles, então eu tenho 2 radicais separados. É um só na medida em que estão ligados, ó, esses 3 estão ligados, então é um radical só. Tá? E aqui faltou um hidrogêniozinho, né? 1, 2, 3, 4. Tá? Bom, agora vamos numerar essa cadeia. Aí diz aqui na regra, ó, que a gente numera a cadeia principal. Se ela tiver em saturação, que é o nosso caso aqui, ó, o mais perto possível da insaturação. Então, eu não vou de lá para cá, seria 1, 2, 3 e 4. Estaria no carbono 4 a minha insaturação, ó. Essa insaturação pertence a esses 2 carbonos. Então, eu vou começar a numeração desse lado de cá. 1, 2, no carbono 3 eu tenho insaturação. 4, 5, 6 e 7. Muito bem, está numerada a minha cadeia. Então, nós vamos para o terceiro passo, que é colocar os radicais, então, numerando-os e colocando eles em ordem, ou alfabética ou de complexidade. Eu gosto mais da ordem de complexidade. Eu gosto de partir do mais simples para o mais complexo, eu acho mais interessante, mas estão livres para qualquer uma das situações, tá? Então, olha só, eu tenho aqui no carbono 3, eu tenho esse radical que a gente estudou então, que é derivado do metano, que é a metila. Aqui eu tenho de novo outro radical metila. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que no carbono 3 e no carbono 4, eu tenho 2 metilas. Mas eu não vou escrever 2 metilas, eu vou escrever dimetil. Tá? Ou dimetila. 3, 4, dimetil. Aí todo mundo vai saber que no carbono 3 tem uma metila e no carbono 4 tem outra metila. No carbono 5, eu tenho 2 radicais. Esse para cima aqui, ó, com 2 carbonos, é o nosso radical etil. Então, no carbono 5, eu tenho um radical etil. E no carbono 5 mesmo, eu tenho outro radical, que são 3 carbonos com a valência no meio. Vocês, para achar esse radical, vocês têm que desprender, como se desprendesse da cadeia. Então, tira da cadeia. Ó, ele vai sair com a valência livre. Isso aqui é uma metila. Isso aqui é uma metila. Isso aqui, ó, 2 com a valência livre, etila. 3 com a valência livre no meio é um isopropil. Então, no carbono 5, eu tenho um isopropil. Pronto. Nomeei todos os radicais, coloquei em ordem, no meu caso aqui, de complexidade. Poderia ser em ordem alfabética, sem problema. Eu não vou cobrar essa ordem de vocês mesmos, só para saber. E agora o meu nome do hidro, ó, 4, colocar o nome do hidrocarboneto da cadeia, tá? Nós colocamos quem estava pendurado na cadeia, mas quem é o composto da cadeia? Quem é, então, o hidrocarboneto com 7 carbonos, mas com uma dupla no carbono 3, tá? Então, 7 é hept. Liga dupla é eno no final. Então, eu tenho um hepteno. E em que carbono? No carbono 3. Então, eu vou lá e digo, hepteno 3. Ó, a numeração vai depois do nome para dizer que aquilo ali é o lugarzinho onde temos a dupla. Eno é porque tem a dupla, ó. Se fosse uma tripla, seria ino, tá? E se não tivesse dupla nem tripla, seria ano. Tá dado o nome do composto. Que nem quando vocês olham nas bulas de medicamentos, que vocês vão lá e enxergam isso aqui, ó, dimetil, etil, isopropil.
e o nome do composto, tá? Então são os radicais e o nome da cadeia. Isso tudo aqui é o nome deste composto inteiro aqui, que é derivado do petróleo, são hidrocarbonetos. Bom, eu coloquei uma outra cadeia aqui, aproxima bem para eles verem, Pedro. Eu quero que vocês, ó, é uma cadeia saturada, então isso aqui é o exercício para eu medir, avaliar se vocês entenderam a aula de hoje é só isso. E então eu quero que vocês achem a cadeia principal e façam exatamente isso aqui que eu fiz. Achem a cadeia, numerem e coloquem o nome completinho. E aí a gente, depois via WhatsApp ou no Zoom, a gente vê se vocês acertaram, tá bom? Então, encerrando, ó, a aula de hoje era isso aqui. A partir disso aqui tem muitos exercícios no livro, que eu vou nomear as páginas para vocês. E depois a gente corrige. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.